O tema a abertura é interessante, né? O trabalho de uma mulher na gestão de um escritório grande de advocacia. A reflexão, né, que eu acho que vale a pena a gente provocar, primeiro, é sobre esse papel da liderança de forma geral, né? O que é o novo líder, né? Nesse momento onde a gente está vivendo tanta transformação. A pandemia, obviamente, ela não tem como não ser citada, né? Um episódio que transformou as nossas vidas, acelerou uma série de projetos, ideias, né? De desenvolvimento de soluções de tecnologia nunca antes testadas em escritórios de advocacia. A gente sabe até, né, de forma curiosa, né, a gente não tinha essa possibilidade do home office tão disponível, né? Já a gente falava um pouco sobre isso, ouvia falar um pouco sobre isso, algumas experiências, né, de alguns escritórios que começaram a tentar, mas a gente viu isso se consolidar dentro desse novo cenário. Eu faço parte da história do Fragata e Antunes desde sempre. Eu iniciei a minha carreira no escritório lá em 2000, no ano 2000. Iniciei como advogada de carteira, cresci, né, me desenvolvi dentro do escritório. Depois eu fui desafiada a um outro projeto externo, passei 7 anos fora do escritório, aprendendo, e aí, Daniela, trabalhando num projeto do desenvolvimento de uma controladoria nacional também, dentro de um escritório de advocacia também de grande porte. Nós fizemos um projeto bem interessante lá. E em 2020, eu fui convidada para retornar para o escritório como CEO, né? E aí eu queria só fazer uma marcação, né? As pessoas me perguntam como é que é ser uma mulher CEO, né? Tão poucos escritórios de advocacia têm uma mulher CEO. E eu sempre digo que, na verdade, eu acho que o que colabora para essa construção é que foi percebido, né, que havia em mim habilidades interessantes, né, e uma história junto com o escritório que viabilizou esse lugar, né? Mas fica uma pergunta, né? Como é que é essa dinâmica da gente precisar olhar para esse papel da mulher em posições, né, de altos cargos, posições de liderança? Como é que a gente constrói esse caminho, né? E nesse dia a dia, nessa nossa experiência, quando eu cheguei aqui em 2020, em fevereiro, a gente já tinha um planejamento estratégico montado, a gente tinha uma série de reflexões já, né, a respeito do desenvolvimento do escritório. O escritório tem 75 anos de existência, mas um escritório sempre foi absolutamente inovador, moderno, olhando sempre para o futuro, né? E a gente sempre fala aqui que o nosso propósito é construir os próximos 75 anos, né? Como é que a gente vai ser, olhar mais para frente, identificar parcerias importantes que possam somar. E logo depois desse convite, nós fomos inseridos aí nessa lógica da pandemia. E aí nós começamos a precisar mudar absolutamente a nossa forma, né? De forma de comunicar, já pela mudança em si, né? Assumindo ali como CEO o escritório, a gente, diante de um cenário de pandemia, a gente, em mais ou menos, no máximo 3 dias, a gente conseguiu colocar mais de 400 colaboradores dentro de um ambiente totalmente digital. Isso foi um desafio enorme para o escritório, né? Apesar da gente já ter uma série de ferramentas e soluções que viabilizaram esse processo. A gente foi muito ágil, isso foi importante para a gente, mas existe um elemento, e aí eu vou conectar aqui, né, o tema da minha fala com essa minha experiência. Existe um elemento essencial que, para a gente, foi o centro da necessidade de mudança, que foi a comunicação, né? Como é que a gente passou a se comunicar de uma outra forma? Eu fiz recentemente reuniões com as nossas equipes, eu estou fazendo reuniões gerais, né, com todas as nossas unidades. A gente tem 6 unidades espalhadas pelo país, e eu tenho ouvido muito isso, assim, a gente precisou se adaptar a um novo método de comunicação, e a gente percebe que a gente até, de certo modo, está mais conectado, né? O escritório se reformulou, mudou as suas fronteiras, né? A gente sempre considerava, né, as nossas 6 unidades, hoje a gente se considera absolutamente nacional, 100% digital e internacional, até a gente tem uma unidade em Portugal, porque a gente hoje consegue se conectar de outra forma, né? A gente encontrou pontos de atenção, né, dentro das equipes, e aí, puxando até um gancho com o que a Gisele colocou, trazendo algumas experiências e dividindo com vocês. Nós reformulamos, né, o nosso sistema, inclusive para a gente criar
um onboard que funciona muito bem hoje para a gente, um painel que a gente chama de painel Conecta, Daniela, bem interessante, depois até para a gente conversar um pouco mais, né, sobre isso. O painel Conecta, ele é one page, a ideia é a gente ter a concentração de todos os sistemas do escritório, de todas as ferramentas disponíveis, né, relatórios, indicadores, tudo isso hoje a gente concentra numa página, que é uma página de abertura do sistema, e a gente consegue ali se conectar imediatamente com todos os nossos colaboradores. A gente faz pesquisas regulares de percepção mesmo, de como é que está, né, o ânimo da equipe, como é que está o olhar da equipe para esse novo modelo, para essa nova realidade absolutamente virtual, né? E aí, nesse sentido, eu mesma me questiono, né? Esse é um perfil que é simplesmente porque tem uma mulher na gestão, né? Ou será que a gente realmente está trazendo ali novas habilidades que elas são, sim, né? Habilidades femininas, diferenciadas, né? Um olhar mais empático, né? A gente percebe, sim, que, em regra, a gestão feminina tem um olhar mais empático, e aí eu estou fazendo, obviamente, generalizações aqui, né? Não quer dizer que toda mulher tenha um olhar empático ou que todo homem não tenha olhar empático, mas, de modo geral, né? São essas habilidades que a gente percebe que o mercado tem necessitado um pouco mais. E aí, acho que as mulheres podem, obviamente, trazer, né, mais flexibilidade também. A mulher tem uma capacidade, em regra, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ter uma percepção também, um pouco mais de atenção aos sentimentos, aos sentidos, né? E esse é o ponto que eu acho que a gente deve explorar, especialmente com um olhar, como bem colocou aqui a Gisele na abertura, um olhar de equidade, né? A questão é que a gente precisa trazer novos skills, né? novas habilidades aqui para dentro do jogo corporativo, né? O ambiente de escritórios, até quando a gente diz gestão em escritório, né? A gente sabe que isso já é por si só uma novidade, né? Porque os escritórios eles sempre foram familiares, os escritórios sempre tiveram uma personificação, né? O próprio advogado é o próprio escritório, né? E quando a gente fala de uma lógica empresarial, a gente fala de recursos humanos, de gestão de capital humano, a gente fala de um olhar financeiro, a gente fala de um olhar de processos de trabalho, de fluxos, de faturamento, de negócios, né? E essa construção, eu acho que para mim está evidente que ela só é possível se desenvolver de uma forma nova e muito mais diferenciada se a gente tiver novas habilidades, né? Pessoas diferentes no jogo, né? Não as mesmas pessoas com os mesmos racionais de sempre, que com toda certeza sempre agregaram, sempre trouxeram uma determinada lógica, e por isso a gente chegou até aqui, né? Toda essa caminhada do mercado jurídico, ela é absolutamente uma construção evidente, né? Mas o que fica bem claro para mim é que a gente precisa misturar um pouco mais, né? E aí, nesse sentido, eu acho muito interessante a gente olhar para alguns dados. Aqui no escritório, nós somos 72% de mulheres, né? E outro dia me perguntaram isso, mas Andressa, por que vocês escolhem mais mulheres? Não, as mulheres estão em maioria no mercado, inclusive. Na OAB, o volume de mulheres inscritas é maior já do que o número de homens, né? A gente teve uma virada recente aí. E a gente parou, durante essa caminhada, nesses últimos 2 anos que eu estou aqui no escritório, para olhar um pouco. Tudo bem, nós temos 72% de mulheres. E quantas mulheres estão em cargos de gestão? Quantas mulheres estão sendo preparadas, né, para olharem para esse ambiente de negócios corporativo, que tem, sim, uma certa natureza hostil pela sua própria lógica, né? Que exige alguns pontos de atenção de nossa parte, né? Há essa fala, de certo modo, que a mulher... acho que até já está acabando, né? Mas a gente ainda escuta essa ideia de que a mulher é um sexo frágil, de que a mulher é mais sensível, né? A exposição da mulher a situações mais críticas, a mulher às vezes não aguenta, a mulher chora, a mulher se desespera, né? E acho que esse é um trabalho que a gente precisa revisar, é um assunto que a gente precisa
refazer, né, as lógicas que se constituíram em determinado momento. Meu olhar não no sentido apenas da gente definir grupos e colocar e dar lugar a esses grupos. O que eu valorizo muito, e tenho certeza que foi assim que eu fui valorizada para hoje, poder estar aqui diante desse desafio, é realmente entender quais são as habilidades que somam, né? O que a gente precisa quando a gente pensa num contexto de desenvolvimento, de oportunidades de negócios, de equipe, né? O que soma efetivamente? Eu tenho no nosso time mulheres incríveis, tenho no nosso time homens incríveis, né? Que são capazes juntos de, através de um racional de respeito, construir um novo cenário. A gente troca muito porque a gente é muito diferente, especialmente por isso, inclusive, né? E em razão dessa diferença, a gente consegue gerar novas oportunidades. A gente criou um projeto aqui, para finalizar aqui e passar a palavra para vocês, meninas. A gente realizou um projeto aqui, Gisele, chamado Projeto Clique, do intraempreendedorismo. E a gente fez um exercício muito legal, a partir de um artigo que o nosso diretor financeiro, Gilberto, escreveu, que trouxe um insight, e a nossa equipe construiu um projeto para a gente desenvolver soluções que fazem sentido, né, para a gente desenvolver internamente e que podem ter, inclusive, repercussão para o mercado. Então, a gente teve uma caminhada muito interessante. A gente viu projetos incríveis, né, que a equipe pensou e identificou oportunidades que estão relacionadas ao acolhimento, à escuta, à organização interna, ao desenvolvimento dos profissionais. Um dos projetos se chama Academia de Líderes, que a gente está fazendo aqui dentro, que é bem legal. E aí tem esse olhar, né, das novas habilidades, que a gente precisa realmente que o mercado recepcione, né, para a gente ter novos negócios que mudaram tanto de forma, né?